Nós falamos agora do deputado que apresentou lá o projeto sobre a camisa vermelha, estamos fazendo uma enquete para você opinar, mas também se discute o seguinte: e aí, a seleção brasileira tem técnico, não tem técnico, vem, não vem, vem da Europa, não vem da Europa? Nós pedimos aqui ao nosso colega, o Pedro Cunha, que é setorista da seleção brasileira na Rádio Craque Neto, para conversar um pouco conosco. Pedro, obrigado aqui por participar do jornal Nova Brasil. Muito bom dia para você, Heródoto. Eu que agradeço o convite, oportunidade bacana de estar aqui junto com vocês. Afinal, eu e minha família somos mais uma pequena parcela dessa grande audiência da Nova Brasil. Situação complicada à frente da CBF. O técnico Carlo Ancelotti recusa essa oferta da seleção brasileira em um primeiro momento, depois de um desenrolar da história, onde o Real Madrid, clube espanhol no qual o treinador italiano trabalha, foi o grande empecilho. Carlo Ancelotti tem contrato válido com o Real Madrid até o final de junho de 2026 e existia, por conta dos maus resultados nessa temporada, uma grande possibilidade de um desfecho desse contrato um ano antes dele, de fato, terminar. O Ancelotti deixaria o Real Madrid ao final desta temporada. Sabendo disso, a CBF, em busca de um novo treinador, foi atrás do italiano, negociações já aconteciam e CBF e Carlo Ancelotti já estavam apalavradas para que as partes se unissem junto à seleção brasileira. Entretanto, o Ancelotti ontem esteve em Londres como intermediários desta negociação, um deles o seu empresário, e quando voltou para a Espanha foi flagrado por um programa tradicional esportivo do país, o Chiringuito, descendo no aeroporto, entrando em seu carro, saindo do aeroporto depois dessa viagem para Londres. Isso incomodou muito o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez. E aí a situação é a seguinte: o Carlo Ancelotti teria o seu contrato rescindido com o Real Madrid há um ano antes do término oficial deste contrato. Carlo Ancelotti tem a receber cerca de 25 milhões de euros brutos do Real Madrid até o final do seu contrato. E aí o Florentino Pérez, sabendo deste acerto entre Ancelotti e seleção brasileira, ficou bastante incomodado com a situação e chegou ao treinador italiano da seguinte maneira: você quer ir? Tranquilo, pode ir, vai com Deus, mas nós não vamos lhe pagar um ano de contrato restante. E o Ancelotti não aceita esse tipo de situação. O treinador italiano quer receber esses 25 milhões brutos de euros que tem direito até o final do seu contrato em junho de 2026, e aí com isso se desandou. O Ancelotti quer receber esse dinheiro, a CBF não quer esperar o desenrolar dessa negociação e o Real Madrid não quer pagar nada para o treinador italiano ser liberado agora para a seleção brasileira. Agora, Pedro, então nós estamos incertos ainda para quem pode ocupar o cargo de treinador da seleção brasileira. Ainda há uma incerteza disso ou não? Existe uma incerteza porque agora as negociações que já estavam muito bem avançadas com o Carlo Ancelotti, elas segridem e o Brasil precisa procurar um novo nome. O favorito da vez é o técnico Jorge Jesus, pois teve muito sucesso à frente da equipe do Flamengo em 2019 e 2020 aqui no futebol brasileiro, foi campeão da Copa Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e da Recopa Sul-Americana, além da Supercopa do Brasil também, foram 5 títulos conquistados do português à frente do Flamengo em um intervalo de menos de um ano de trabalho. Atualmente ele está no Al Hilal da Arábia Saudita, disputou a Champions League Asiática, onde foi eliminado ontem na fase semifinal. O Jorge Jesus se despediu desse torneio, que era a grande obsessão dele na temporada. O Jorge aceita abrir mão da disputa do Mundial de Clubes, que acontece durante os meses de junho e julho desta temporada, lá nos Estados Unidos, uma competição organizada pela FIFA que vai unir 32 clubes ao redor do mundo todo. O Jorge Jesus aceita abrir mão deste campeonato desde que termine o torneio asiático. O Al Hilal ainda participa dessa luta pelo título, restam 5 rodadas no campeonato que se encerra no dia 26 de maio. Né? Então, a seleção brasileira precisa de um novo comandante para a data FIFA do mês de junho. A seleção se apresenta no dia 1º para os treinamentos em São Paulo, joga no dia 5 em Quito contra o Equador na altitude e recebe também em seu dia 10 a equipe do Paraguai. O presidente Edinaldo Rodrigues quer um treinador para assinar essa convocação. A lista dos 23 convocados tem que ser divulgada, né, antes dessa apresentação dos atletas, e uma lista larga precisa ser enviada à FIFA e à Conmebol no dia 18 de maio. A possibilidade, a maior tendência desse momento é que essa lista seja assinada
por Rodrigo Caetano, diretor, coordenador de seleções, e pelo Juan, auxiliar fixo da CBF, foi jogador do Flamengo durante muitos anos, disputou o Copa do Mundo com a seleção brasileira. Os dois são os encarregados nesse momento de fazer essa análise dos nomes que representarão a seleção brasileira na próxima data FIFA, enquanto o Brasil não tem um novo técnico. O plano A neste momento é Jorge Jesus, e quem ganha muita força nos bastidores é o treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira, surgindo como um plano B. Ainda existe uma ideia muito embrionária em relação ao técnico Abel Ferreira, mas ele vai ganhando aos poucos força nos bastidores. O Abel era plano C, com a queda do Ancelotti, que era o plano A, Jorge Jesus passa a ser a prioridade, o Abel Ferreira vem em uma segunda prateleira. Ok, muito obrigado a participação do Pedro Cunha, conversando aqui conosco, ele que é setorista da Seleção Brasileira de Futebol, na Rádio Cracked, que está aí, portanto, então, ainda, né, a Seleção Brasileira atrás de um técnico.